todos. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, mais um encontro de Direito Civil aqui. E eu agradeço a participação de todos vocês. Quero agradecer desde já também a disponibilidade do querido Dr. César Peghini, que está aqui conosco para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento sobre esse tema que a gente conversava aqui agora, tão intrigante, né? Com tantas questões que a gente pode conversar, que foram, inclusive, agravadas pela pandemia que tem se arrastado aí desde o ano passado. Quero agradecer à diretoria, na pessoa da nossa super vice-presidente, doutora Luciana Freitas. Muito obrigada, Lu, por todo o suporte, por todo o incentivo que vocês nos dão e que nos permitem fazer todos esses eventos e manter a qualidade dos temas, dos convidados. Isso se dá graças, eu sempre falo isso, ao prestígio que nós temos enquanto OAB Campinas, a respeitabilidade que vocês, enquanto diretoria, trouxeram para a nossa subseção, e eu só posso agradecer a confiança aqui por estar à frente da Comissão de Direito Civil junto com os meus colegas e por todo esse apoio, por esse suporte que vocês nos dão. Quero agradecer também às meninas da OAB, as famosas meninas da OAB, que são elas que fazem tudo acontecer aqui, a Andresa, a Miriam, a Bia. Estou na dúvida, viu, Lu, se eu falo agora da Bia, porque agora ela é da comissão, né? Então, não sei. A Bia, a Miriam, a Andresa, a Carol, ao Agostinho da OAB São Paulo, que nos permite esse link, né, que a gente esteja aqui utilizando o Zoom que é fornecido pela OAB São Paulo. Então, muito obrigada, viu, Agostinho, por estar aqui conosco também. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Luciana, que falará em nome da nossa diretoria. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-los para mais uma palestra aqui da Comissão de Direito Civil. Agradeço as palavras, doutora Mariana, doutor Gabriel, doutora Bruna, a Beatriz, agora também, então, parte membro, né, da comissão. Agradecer a vocês das comissões temáticas. Eu sempre costumo dizer nas palestras, e é um pensamento de toda a nossa diretoria, meu, do Daniel, do Ivan, do Cláudio e do Paulo, né? Nós procuramos realizar o melhor que a gente consegue, mas sem dúvida, sem as comissões temáticas, nós não conseguiríamos abordar tantos assuntos, com tantos recortes, com tantas discussões e atualidades, como a gente consegue através das comissões temáticas. Então, realmente, a presença de vocês, a dedicação de vocês, o trabalho que vocês empenham para a realização disso tudo é realmente muito importante para a gente, né? Eu costumo dizer que o melhor trabalho é aquele que é feito em equipe, né? Então, como é bom que vocês tenham a equipe em cada uma das comissões temáticas e que a gente possa compartilhar da mesma equipe enquanto OAB Campinas, né? Então, isso é realmente muito importante. Agradecer a todo o suporte que a gente tem da OAB São Paulo. Queríamos ter os eventos presencialmente, né? Mas eu costumo dizer assim, olha como o mundo virtual nos proporciona também momentos agradáveis. Talvez se a gente tivesse só no presencial, eu não teria conhecido o Agostinho, tá vendo? Agora, como a gente realiza os eventos de modo virtual, não só a gente se conheceu, né? Ele hoje é o responsável também por abrir a sala para a gente aqui, como também já conversamos, batemos papos aí a respeito do nosso trabalho. Olha que bacana, tá vendo? Realmente são coisas que o mundo virtual proporcionou e a gente tem que agradecer, né? Obrigada, viu, Agostinho? Por todo o seu trabalho, pela sua dedicação e por toda a sua simpatia, viu? Em conduzir os trabalhos aí da seccional. Eu que agradeço. Um bom evento a todos. Obrigada. E agradecer às nossas meninas, a todos os nossos colaboradores, né? Aqui da OAB Campinas, mas geralmente nos eventos virtuais quem nos acompanham são as nossas meninas superpoderosas aqui, né? A Beatriz, a Carol, a Andressa e a Miriam. Então, agradecer a vocês, meninas, por todo o suporte, por todo o apoio, por ser esse elo, né, que faz com que as comissões consigam realizar os seus eventos e a gente consiga aí ter essa oportunidade de debate.
E agradecer ao Dr. César Peghini, conversávamos aqui antes, falávamos de tudo, de várias coisas que nós estamos passando durante a pandemia, né? Mas agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, vir falar de um tema que é tão instigante mesmo, que nos desperta, né, a pensar em tantas possibilidades, em tantos conflitos, em tantos acontecimentos, né? Então, é realmente um prazer recebê-lo, conte sempre conosco, as portas sempre estarão abertas, né? Vou devolver a palavra à doutora Mariana, então, para o início dos trabalhos. Muito obrigada. Quero lembrá-los que nós teremos emissão de certificados, daqui a pouquinho vocês verão no chat, receberão as instruções do que é preciso fazer para que tenham a emissão desse certificado da palestra de hoje. E sem mais delongas, que a gente quer ouvir tudo que o Dr. César tem para compartilhar conosco, eu passo a palavra aos nossos mediadores, a doutora Bruna, doutor Gabriel, agradecendo aqui também ao pessoal todo da comissão, que tem se empenhado tanto para que a gente possa trazer temas tão atuais e tão controversos, né, que possibilitam esse debate profundo e sério que a gente tem feito. Então, Bruna, a palavra fica com você. Mais uma vez, muito obrigada, doutor César, por estar aqui, e estou ansiosa para ouvir suas considerações. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Eu vou apresentar o currículo do Dr. César. Então, ele é pós-doutorando em Direito pela Universidade Teclis Estúdio de Messina, doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito FADISP, especialista em Direito do Consumidor na experiência do Tribunal de Justiça da União Europeia e na jurisprudência espanhola pela Universidade de Castilla Mancha, especialista em Direito Civil pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito, graduado em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, professor titular permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu de Mestrado da Faculdade Escola Paulista de Direito, professor dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Escola Paulista de Direito, professor convidado no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor visitante em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, membro fundador e diretor de eventos do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBDConte, associado e diretor de eventos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, do Estado de São Paulo, e ao Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, advogado e consultor jurídico. Doutor, seja muito bem-vindo. Antes de passar a palavra, eu vou passar para o doutor Gabriel fazer uma breve introdução sobre o tema. Doutor Gabriel, fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, doutor César, doutora Luciana, Mariana, a Bruna, todos os demais membros da Comissão de Direito Civil e todos que nos dão o privilégio da companhia essa noite. Hoje nós trouxemos um assunto que 100% das vezes gera polêmica, gera aquela conversa que a conclusão sempre sai heterogênea. As liberdades condominiais e os limites da convenção. Bom, aqui estamos diante de um contexto em que o condomínio se apresenta como um tubo de ensaio, né, da sociedade em que ele está inserido. É um ecossistema de representação, um terrário em que as realidades se representam. E como essa representação da sociedade, o condomínio ele deve ser regido por normas específicas para assegurar que os seus condôminos sigam os padrões de conduta aptos, né, que sejam aptos a harmonizar o convívio em paz. É realmente o instrumento de pacificação social dessa microsociedade chamada condomínio, que a gente aprendeu na faculdade, que foi apelidado de condemônio, né? Várias vezes já ouvi esse apelido. Mas sendo um agrupamento que está inserido nessa sociedade, esse regramento do condomínio ele deve ser harmônico com as leis dessa sociedade que está inserida, né? Não pode
exceder os limites no que diz respeito ao tolimento das liberdades e prerrogativas individuais. Por conta disso, num cenário em que o particular, entre aspas, legisla para si, para o seu vizinho, encontramos uma ininterrupta disputa entre as regras das convenções e os regimentos e as liberdades dos condôminos. Essa discussão, então, é sempre em direção do tão buscado equilíbrio, né? A gente tratava aqui um pouquinho, batendo papo, da razoabilidade, né? Cada um tem a sua. Então, a gente precisa achar um meio do caminho para a paz, né? A pacificação social. E é nesse contexto que surgem os debates em torno do livre uso da propriedade, da recente decisão que saiu sobre a locação por Airbnb, que gerou aí o que falar, a proteção dos dados pessoais, tema hoje tão importante, que os dados pessoais estão expostos, né, nesse contexto, nesse microsistema do condomínio. A estada de animais, um tema que, inclusive, o Dr. César já escreveu um texto sobre isso, inclusive participou do enunciado, excelente. As punições aos condôminos, os limites de horários, de ruído, estamos numa pandemia em que as pessoas trabalham de casa, como que isso tem sido, né, administrado pelos condomínios, enfim. E é sobre isso, né, que o Dr. César Peghini, que eu tenho o prazer também de dizer que foi um professor de pós-graduação, vai compartilhar um pouco da sua posição esclarecedora sobre o tema, e ninguém veio aqui para me ouvir falar, então eu queria passar a palavra para o Dr. César. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. Estou aqui ansioso para ouvir suas considerações. Obrigado. Olá, meus caros, olá, minhas caras. Eu fico muito contente em poder falar na minha casa, sabe, doutora Luciana? E é uma grande honra para mim sempre poder falar dentro da nossa casa, para a nossa casa, para quem, na verdade, são os nossos próximos, né? Essa é um momento de muita felicidade. Eu digo motivo porque eu acredito que a advocacia sempre foi, sempre será uma profissão que, no final das contas, é muito solitária. É você, um papel e os seus pensamentos. No final das contas, é basicamente isso. E quando a gente consegue simplesmente juntar 40 colegas dentro de um mesmo espaço para poder conversar, para poder debater, para poder evoluir, não só academicamente, mas como pessoa, é para mim sempre uma grande felicidade. Encontrar ex-alunos, então, assumindo posições de destaque dentro da nossa casa, então, me deixa 10 vezes mais feliz, né? Eu acho que a advocacia é isso, né? É a arte de várias coisas, mas a advocacia é a arte de envelhecer e saber que, na verdade, você vai deixar um legado ainda que simplesmente um pontinho de luz, porque esse é o grande objetivo da docência, sabe? É muita felicidade poder estar conversando com todos. Gabriel, em especial, muito obrigado pelo convite, a Mariana também, queridíssima ex-aluna, a Bruna, que fez a leitura do meu currículo. E Bruna, me desculpe, mas toda vez que alguém vai ler o meu currículo, eu fico um pouco envergonhado. Eu gosto mais da parte que eu sou diretor de eventos, sabe? Que eu gosto de festa, gosto de juntar pessoas e tal. Mas esse é um ponto que para mim é muito feliz. E a doutora Luciana, que nos abraça essa noite, representando toda a presidência e a direção da casa, é sempre muito, muito, muito importante ver as mulheres devidamente representadas nos postos de liderança. E não falo de forma retórica, Gabriel sabe disso, Mariana também sabe que o mundo feminino para mim é muito grato e muito querido, né? Na verdade, quando eu tiver a oportunidade eu conto para vocês o tanto que a influência feminina me representa como pessoa. E também agradecer a todos aqui presentes que vieram simplesmente me ouvir, quase 40 participantes numa segunda-feira à noite, uma segunda-feira fria, quase de início de inverno, para ouvir o circo pegando fogo, porque é basicamente isso que acontece em toda boa assembleia, que não deveria, mas é exatamente isso que acaba acontecendo. Eu vou tentar ser o mais pontual possível, e claro, ao final, eu peço gentilmente que vocês anotem as suas dúvidas. O Dr. Gabriel e a doutora Bruna com certeza vão fazer aí a homologação das perguntas, mas eu vou tentar ser o mais
pontual possível. O tema que me traz aqui tem duas grandes artes, né? Eu gosto de dizer que o direito é a arte do justo e a arte da equidade, que é a justiça no caso concreto, né? Ou seja, o direito foi feito para simplesmente apagar injustiças no decorrer da história da humanidade. Eu falo que o direito é a resposta do fato social, né? Tanto é que, se vocês forem ler Nicholas Luhmann, por exemplo, ele sai da escola do direito e vai para a escola da sociologia, porque ele acredita que a sociologia é, de fato, uma ciência social muito importante, escolha dele. Eu não largo sobre direito para falar sobre sociologia nem nessa vida, e se eu puder escolher nem na próxima também não o farei. Mas eu quero dizer para vocês que, além da arte, da equidade, da justiça, no caso concreto, hoje nós temos um outro problema gravíssimo, que é falar sobre condomínio, e que é a arte da convivência, né? Conviver é algo assim que desafia os parâmetros da sociedade, e nós vivemos assim, e já vamos vivenciar movimentos distintos, mas os condomínios existem por uma questão clara e nítida de necessidade social, né? As cidades acabam se tornando uma ferramenta de alta aglomeração de pessoas, de alta população. Isso, na verdade, é um fato. O Brasil era agrário, e em um determinado momento ele começou a se industrializar, e por trás dessa industrialização houve uma movimentação de imigração para as grandes capitais, e que necessitou não simplesmente mais os loteamentos, não é? Mas também a verticalização. Isso é um fenômeno social que acontece desde o Império Romano. Por sinal, os italianos são dos maiores especialistas em direito condominial, acredito eu, do planeta, por incrível que pareça, né? Eles conhecem já essa construção de longa data e têm boas referências nesse sentido. Mas vivenciamos agora um caminho bastante interessante, que é de volta. Não sei se vocês têm percebido isso. Quando o Gabriel me convidou e eu falei sobre liberdades condominiais, hoje em dia existe um novo desafio, que infelizmente eu não vou poder conversar com vocês, é de como enfrentar essa temática frente às novas, essa nova movimentação que eu percebo de saída, né, das grandes cidades, que são exatamente os loteamentos fechados, os loteamentos de acesso controlado, em que não existe de fato uma convenção e um regimento interno, e existe em sua construção um estatuto ao qual ele dá as regras do jogo nessas respectivos, abre aspas, condomínios fechados. Antes, no passado, nós só tínhamos o desafio de saber se era possível ou não cobrar taxa associativa. É claro que tinha grandes outros problemas, mas o STF meio que pacificou esse assunto, com uma ementa mais estranha do que qualquer outra coisa, e fica aquela dúvida se pode, se não pode cobrar. Só de lendo a ementa já é uma situação horrorosa, mas me parece que agora existe um certo caminho. Vou tentar, então, me ater às questões relacionadas às liberdades condominiais e a questão específica de como se dá esse regramento, esse regimento jurídico. O Dr. Gabriel disse a extensão do tema é infinita, porque nós temos questões relacionadas de ordem de urbanística, por sinal, né? Urbanística, nós temos questões de ordem que envolvem direito do trabalho, né? Nós temos questões que envolvem relações de consumo, nós temos questões que envolvem muitas, mas muitas frentes. Mas hoje eu vou ficar simplesmente com um dos desafios mais complexos, que é exatamente o que eu posso fazer dentro do meu condomínio. E onde será exatamente a guia mestra para eu poder entender qual seria, nada mais, nada menos, se a minha ação está correta ou se está equivocada. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que dentro do condomínio edilício nós estamos diante do direito privado. Vou dizer isso para vocês de uma forma bem clara, e para mim aqui se aplica o direito privado de cabo a rabo. Por que, meu queridíssimo Gabriel e minha queridíssima Bruna? Simples, é uma simbiose orgânica entre propriedade autônoma, unidade autônoma, e área comum.
Me mostre dentro de um condomínio edilício onde existe uma única propriedade pública. Não existe. Ou seja, do portão para dentro, diferente dos loteamentos de acesso controlado, rege-se o que nós podemos dizer, nada mais, nada menos, o princípio da legalidade ampla. Ponto final. Tanto é, meu caro Marcos, minha queridíssima Carolina, e estou vendo aqui os que estão mais com câmera aberta, acho que é a Dimitri, que tem um negócio, uma seta aqui, eu não consigo ver o seu primeiro nome, acho que é Bárbara Dimitri, que em determinado momento da minha vida, minha queridíssima Bárbara, eu estava debatendo se era necessário uma regulamentação, uma legislação para as questões condominiais. E nós tivemos um desafio muito grande, é que muitos municípios e muitos estados fizeram leis estaduais para poder regulamentar as questões da pandemia. Chegou ao ponto, meu caro Gabriel, da Prefeitura Municipal de São Paulo dizer que, 2 pontos, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, dizer que era, por uma lei municipal, olha que absurdo, que o entregador poderia subir sem qualquer tipo de freio na unidade autônoma para poder fazer a sua respectiva entrega, seja do iFood, Rappi, etc. e tal. Isso é um absurdo legislativo. É uma lei que invade a propriedade privada e, mais do que isso, não tem dimensão do que é o universo condominial quanto à questão da segurança. Uma pseudo-segurança, digo de verdade, porque também, meu caro Gabriel, já escrevi sobre roubo e furto dentro das unidades autônomas e dentro das áreas comuns, e posso dizer para vocês, não acreditem que o condomínio vai ser responsabilizado quando acontecer alguma coisa. Então, facilmente. Mas, na certa vez que me encontrei com, então, o presidente da Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, eu vou citá-lo agora porque ele não é mais, mas o Eduardo Tuma, no meio do começo da pandemia, eu falei, Eduardo, vamos fazer uma lei, que é uma participação minha, em fazer uma lei para regulamentar as questões condominiais. Ele me respondeu o seguinte, César, você sabe melhor do que eu que os condomínios é um problema deles. A não ser que eles estejam simplesmente violando normas de ordem pública, ou seja, não tem alvará de licença de funcionamento, ou seja, não atende às regras específicas de manutenção na fachada, não atende às questões de acessibilidade, não atende o Código de Obras do município. Isso não é um problema meu. Por sinal, meu caro Gabriel, eu adoro os municípios que autorizam fazer conversão de área rural em loteamentos fechados. Por quê? Olha que maravilha, minha querida Carolina. Eles simplesmente criam um bairro novo e a responsabilidade de água, luz, energia, lixo, segurança, fica tudo para a iniciativa privada e eles ainda recebem IPTU. Olha que maravilha. Ou seja, tudo fica para conta da iniciativa privada e ainda eles recebem o IPTU deles. Os condomínios edilícios são fenômenos, então, meu queridíssimo Gabriel, que, segundo o meu humilde ver, e sei, por exemplo, que o professor Carlos Elias pensa diferente, que é regido pelo princípio da legalidade ampla. Isso quer dizer, sem medo de errar, que eu posso fazer tudo aquilo que não me for não permitido ou que for ilícito. Ou seja, eu posso fazer tudo aquilo que a legalidade ampla me permite. Eu não trabalho com o princípio da legalidade estrita, meu caro Marcos, em fazer somente aquilo que está previsto em lei. Ah, professor, mas o síndico só pode fazer aquilo que está previsto na convenção condominial ou no regimento interno. Ok, eu compreendo isso. Mas quem foi que estabeleceu essa regra? Não foram os particulares? Quem disse que o síndico não poderá tomar nenhuma decisão fora dos limites da convenção condominial e do regimento interno? Ixi, ele faz isso todo santo dia. Ele faz isso todo santo dia. Por quê? Ou porque ele simplesmente necessita questões dia a dia, ou ele simplesmente está descumprindo o que foi pactuado. E qual seria a natureza jurídica? E, então, quais seriam, olha só que interessante, os documentos que regem as regras dentro do condomínio? São 2. A convenção condominial e o regimento interno. Eu diria que é a Constituição Federal e a lei
local que regulamenta a questão específica. Mas não é assim que funciona, gente. O que funciona é que as regras basilares, ou as regras, vamos dizer assim, de dificuldade, de multabilidade, estão, claro, na convenção, e as demais regras do dia a dia estariam verdadeiramente no regimento interno. Esse regimento interno, então, coisas mais simples. Por quê? Para mudar a convenção, meu caro Marcos, somente com 2/3. E para mudar o regimento interno? Maioria simples. Maioria simples. E por conta disso, faça-se registrar muitas coisas, muitas coisas não estão nem num lugar nem no outro. Eu já atuei em 300 milhões de processos, muitos processos, 300 milhões é um exagero, mas muitos processos de questões condominiais. Pouco me recorro à convenção e ao regimento interno. Você está doido, César? Não. Porque as deliberações, minha queridíssima Beatriz, não estão lá. As deliberações sobre tudo o que acontece estão nas atas de assembleia. Então, Beatriz, por exemplo, autuamos um morador. A deliberação sobre a autuação não vai estar nem no regimento e nem na convenção, vai estar lá na assembleia. Professor, aprovei uma reforma. É claro que as regras para aprovação dessa reforma se encontram claramente nesses 2 documentos, mas eles foram respeitados só vendo a ata. Então, um registro fundamental que livra ou te condena não são esses 2 documentos. É claro que eles são utilizados como baliza, mas as decisões tomadas, como regra geral, estão nas assembleias. E, por experiência própria, muitas delas com muitos problemas. Quando existem. Quando existem. E aí vem uma ideia gravíssima da responsabilidade civil do síndico. Por isso, Gabriel, que quando iniciamos a pandemia, o grande problema era saber o quê? Resolver problemas do dia a dia. Ou seja, mando fechar, mando abrir, mando não abrir, mando não fechar. E aí? Pode, não pode? E eu sempre defendi o seguinte, até antes dessa minha posição ser polêmica, me mostre uma única lei brasileira que proibia assembleia virtual. Você me mostrar uma única lei que proibia, eu falo, tá bom, não podia ter assembleia em condomínios. Ah, mas precisava ter expressa permissão. Ok, mas eu estou no princípio da legalidade ampla e bati um monte de gente quanto a isso. Tanto é assim que minha tese foi vencedora depois, Gabriel. Mesmo depois do trânsito do regime jurídico emergencial, que foi um momento importante para nós, se consolidou o entendimento que é possível você realizar assembleias virtuais. Se o síndico não seguiu, ele pode ser, assembleias nesse respectivo dele pode ser responsabilizado, vocês não têm noção, Gabriel. Demos sorte que no período do regime jurídico emergencial as procurações foram prorrogadas. Que procurações? Talvez vocês não tenham essa dimensão, porque além de advogar, minha esposa e eu somos sócios de uma administradora de condomínio. Se você não apresenta a procuração atualizada, só a conta corrente do teu condomínio trava. Não faz uma operação econômica. Imagina, Beatriz, num período de pandemia, que você precisa muito mais dos funcionários no seu prédio, eles não funcionam. Tá vendo como entender de categoria? Aí fala assim, pô, o professor Peguini é muito dogmático, ele vai lá na categoria jurídica. Eu preciso da categoria jurídica para solucionar uma questão prática, gente. E basta isso. Para resolver o problema. Ah, professor, mas e se porventura não convocar todos os condôminos? Aí ela tem um problema de validade, ela vai ser nula como uma presencial. Professor, não conseguir acesso. Aí o ônus cabe para quem alega, processo civil. Marcos, se você colocou um caboclo para poder acessar a máquina do caboclo, fez um plantão de dúvidas online, deu Skype, Google Meet, Saci Pererê,
qualquer coisa para se reunir para dar de apoio para o cara, e eu sei que tem situações e situações. Mas esse era um primeiro ponto de um grande desafio que nós temos aqui, né? E era essa questão que eu já queria chamar a atenção de vocês de pronto. Não descartem as atas de assembleias, porque muitas das vezes os problemas vão estar lá. E quando não estiverem, meus caros, o problema é do síndico. Ou do síndico ou do morador. Por quê? Gravem isso no coração de vocês. As decisões são da Assembleia. Das assembleias. A responsabilidade sempre será do síndico. Sempre será do síndico. Ser síndico é uma coisa gravíssima. É que as pessoas não têm dimensão. Marcos tem cara de síndico. É síndico, Marcos Cândido? É? Não, doutor, não sou não, mas atuo nessa linha de frente de condomínio, sei bem como que é. Síndico, eu não queria estar na pele dele, não. Me diga a diferença de um síndico profissional que presta um serviço bom e um síndico morador. Não é, assim, é gritante a diferença? É gritante porque o síndico morador, ele está presente no dia a dia, né? O profissional, ele só acompanha, né? Ele não tem tanta vivência, né? O problema é o seguinte, Marcos, vamos lá. Gabriel, síndico morador, foi lá simplesmente, contratou uma máquina dessas novas, olha só como interessante, sem deliberação em assembleia, olha que coisa boa. Ah, vamos colocar aquele mercadinho online lá, o negócio já sai no target errado. Aí o que acontece? Vamos colocar aquela máquina, aí fica o mercado online lá, a maquininha de cartão de crédito, você acreditando que está na Europa, que o pessoal vai pegar o produto, vai colocar o cartão de crédito e vai embora. Acho que funciona bem em alguns lugares, em outros talvez não. E aí o que acontece, Marcos? O síndico foi lá, não sabia de nada, assinou simplesmente o contrato dizendo que tudo que sumir é responsabilidade do condomínio, e além do mais, viu? Ele tem um contrato de vigência de 24 meses, a renúncia antecipada, como é contrato de prestação de serviços, tem uma sanção dos meses subsequentes. Dá para ser síndico sem conhecer? Eu acredito que vai haver uma movimentação grande de especialização na atividade. Vai ser necessário. Para conhecer o sistema. Mas, como diria meu grande sócio Renato Leal, ele diz o seguinte: professor César, mas ser síndico, não morador, ser síndico profissional é uma faca de dois legumes, né? Eu falei, Por que faca de dois legumes? Porque, como o nosso querido Marcos falou, ele tem 10 condomínios, não consegue atender nenhum direito. Esse é o problema, meu caro Marcos. Tem síndico profissional, não sei se tem todos os colegas aqui, que chega a ganhar R$25 mil em um único prédio aqui em São Paulo. Um único prédio. Mas também, o que acontece, gente? Full time. Full time. Mas também nós estamos falando daqueles mega empreendimentos que a gente tem lá na JK, estou falando de alguns mega empreendimentos que a gente tem na região do Barueri, mas vamos falar de limitação. Por quê? Eu comecei no princípio da legalidade ampla, disse para vocês que os dois documentos importantes é a Convenção de Condomínio e o Regimento Interno. Na Convenção de Condomínio, o que nós temos que ter? Obrigatoriamente, o artigo 1333 do Código Civil diz: taxa condominial, modo de administração, competência para as assembleias, sanções aplicáveis aos condôminos e necessidade de regimento interno ou não. Esse regimento interno, então, seria como um complemento. E eu já vi, Gabriel, o regimento interno dizer uma coisa, a convenção diz outra e a decisão da Assembleia diz outra. Sobre questões de animais. Você não acredita, Carolina? A convenção diz não pode. O regimento interno disse pode, mas pode mais ou menos. E na ata de assembleia falou assim, pode, vale tudo. Quem manda mais? Esse é o ponto. Em tese, não é quem manda mais, é saber como isso foi aprovado. Porque se a decisão que foi tomada em assembleia respeitou os 2/3, ela vale como decisão, como uma decisão prevista na convenção. E aí, qual seria o certo? Olha só a necessidade de você ter um consultor, muitas das vezes, jurídico bom.
É você fazer uma análise de todas as atas e fazer como se fosse normas da corregedoria. Fala assim, ó, este capítulo foi alterado pela Assembleia tal, XYZ, ao qual o quórum foi respeitado, nananana, esta é a nova convenção. Ponto. César, quando que você viu isso? Nunca. Mas seria o ideal. Seria o ideal. César, sabendo disso, temos pontos polêmicos? Podemos começar a ajoelhar e rezar no milho? Gabriel, se um dia você vier me convidar, e eu não estou me convidando, e você sabe que você percebeu que eu gosto de festa, eu gosto de bagunça, né? Então, se você me convidar, eu venho, para poder falar sobre as sanções aplicáveis aos condôminos. Eu tenho exemplos maravilhosos, né? De sanção publicado, por exemplo, no elevador, falando, prezados condôminos, não pode usar piscina por conta da orgia feita no condomínio, pelo condomínio 75, seu João vai limpar, segunda-feira você volta. Então, só para poder falar sobre essas coisas que eu vejo comumente por aí. Mas eu vou tentar me segurar e falar simplesmente, né, dos temas mais polêmicos. E, claro, eu não sou o rei da verdade, eu não sou unanimidade em nada, muito pelo contrário, e se vocês discordarem de mim, fiquem super à vontade. Duas coisas que é muito importante para nós entendermos, então, se a determinação ou a deliberação realizada é abusiva ou não. Primeiro, seguir os elementos do bom e velho direito civil. Quais são as deliberações do bom e velho direito civil? Saber se foi um ato decorrente do abuso do direito, artigo 187, né? O que seria o abuso do direito? Aquele que exerce um direito excede manifestamente os limites impostos em razão da sua função social e econômica, né? Dos bons costumes, ainda diz isso. E essa questão dos bons costumes é complicadíssima, Gabriel, porque nós tivemos casos bastante interessantes, por exemplo, tentativa de limitação de uma moça não utilizar roupa de academia pelos corredores de um condomínio. Bons costumes é uma coisa complicada. Mas eu quero dizer para vocês que, além do abuso do direito, saber se eu estou violando o direito de propriedade, porque nós temos direito de propriedade na unidade autônoma em especial, e os bons e velhos 3 S's. Então, tríade, Gabriel. Abuso do direito. 2. Violando o direito de propriedade. 3. Os 3 S's. Diz que no condomínio tem os 5 C's. O condomínio costuma ter essas coisas de merchan, assim, Marco. Como se a gente tem muito administrador, né, muito contador, eles criam essas coisas assim que são interessantíssimos, né? 5 Cs, acho que é cachorro, carro, criança, esses são os problemas que costumam dar no condomínio. Mas aqui, os 3 S são sossego, salubridade e segurança. Então, a pergunta que faz é a seguinte: atrapalha sossego, salubridade e segurança? Me desculpe, mas aí nós temos um problema gravíssimo. E parto da premissa, e esse é meu ponto, até de divergência com o professor Flávio Tartucci, com o professor que fez o prefácio do meu livro, depois vou fazer um sorteio. Não estou com o livro aqui para mostrar a capa, mas depois eu espelho ele aqui. Com o professor que prefaciou minha obra, Marco Aurélio Bezerra de Mello, que primeiro se respeita o que está pactuado no contrato. Ou qual que é o pacto contratual? É a convenção, que é um contrato associativo. Depois eu verifico se ela viola esses 3 pilares. E assim funciona. Bem, César, então vamos falar de algumas questões polêmicas. Meu queridíssimo Gabriel já disse, eu reconheço, que eu tenho, apesar de morar num apartamento hoje não ter animais domésticos, eu sempre entendi que os animais domésticos vão além da simples questão da convenção condominial. E assim, gente, para tudo nessa vida, a convenção, o regimento interno terão sempre 3 alternativas de novo. A convenção proíbe, a convenção permite ou a convenção é silente. Isso também para o regimento interno, Gabriel. Regimento interno proíbe, permite ou é silente. E a questão dos animais? Eu já vi de tudo.
né? Mas dá para impedir alguém de ter um animal dentro de uma unidade autônoma? Essa é a grande pergunta, de R$1 milhão. E aí eu me lembro, Gabriel, que o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello chegou para mim e falou assim, mas que mal o peixe beta faz dentro do apartamento? Eu falei, a partir do momento que você tiver um aquário de 10 milhões de litros de água dentro do apartamento, que vai mexer com a estabilidade, com a segurança do prédio, ele atrapalha. Percebeu, Beatriz, o ponto? Ele pode ter um peixe beta. O peixe beta não vai fazer mais nada. Nada. Não dá para colocar 2, que eles se matam, mas nada. Mas você não pode colocar um aquário sem a RT que faça um sobrepeso na construção, porque isso pode colocar em risco. Então, qual que é a regra aqui? Sossego, salubridade e segurança. Esse é o ponto. É claro que eu não vou impedir o Marco Cândido de ter um animal na unidade autônoma dele. Mas eu nem posso em algumas situações. Mas, Marcos, para e pensa comigo. Se o bichinho ficar uivando todo dia que você sai de manhã para trabalhar durante 5 horas. E aí o colega do lado que mora está fazendo lá o seu home office. Aí o problema. Tá aí. Né? É igual esses dias também, agora tem outras coisas. Tanto é que, como foi muito bem dito pelo Gabriel, eu aprovei um enunciado, e veja como há equilíbrio no enunciado. Enunciado 566 do Conselho da Justiça Federal. A cláusula convencional que restringe a permanência dos animais em unidades residenciais deve ser valorada com os princípios de sossego, insalubridade e periculosidade. Eu queria os 3 S's, mas eles disseram que era assim mais correto. Sossego, insalubridade e periculosidade. Esse é o ponto. E o resto deixa o direito civil fazer a magia deles. Marcos, eu quero ver uma pessoa limitar o direito de ele ter um labrador num apartamento de 50 metros, sendo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, determina que ele não pode ficar sem seu cão-guia. Aí é ilícito proibir. Você percebeu, Gabriel? Né? Aí é ilícito. Carol, vaga de garagem também, eu brinco que o cajado do capeta escorrega da mão assim de vez em quando e quica em alguns temas de direito condominial. Esse é um deles. Garagem. Depois a gente vai responder sua pergunta. Questões que têm batido muito na nossa porta, principalmente em questões do momento que nós estamos vivendo. Professor, utilização da unidade autônoma. Ai, Jesus. Caboclo que quer fazer churrasco na varanda, que não é varanda gourmet. Ele pega lá a Jorge Formagril dele lá, ou se não, um cara loucaço mesmo, coloca carvão na varanda dele e quer fazer churrasco. Pessoal que, eu vou falando exemplos também, pessoal que quer, ai Jesus, deixa o Airbnb por último, depois, marca comigo, Gabriel, a gente fala sobre Airbnb no final. Mas o rapaz que simplesmente gosta muito do ato lascívio, sabe? Pela madrugada inteira, estamos tendo problemas aí sucessivos de ruídos. Parece que saiu um negócio até no Síndico.net, para quem é da área, siga o Síndico.net. Não sou parceiro direto deles, mas é um dos canais mais importantes de condomínio. Pessoal que fica aí, né, na atividade a madrugada inteira, vocês entendem bem o que estão fazendo. Receber amigos, que foi um grande problema no período da pandemia, né? Eu gosto, ser um profissional liberal. Gabriel, como é que eu tive problemas gravíssimos nesse sentido no meu condomínio. Como é que eu vou impedir um advogado de trabalhar dentro de casa? Como é que eu vou impedir, por exemplo, uma pessoa que cozinha dentro de casa? Esse foi uma grande confusão no meu condomínio, porque o pessoal estava começando a cozinhar muito em casa, porque os condomínios, não sei o quê, aquela economia doméstica. Aí teve uma assembleia que falou assim, eu não sou obrigado a ficar pagando, porque teve rateio de gás, eu não sou obrigado a ficar pagando gás de outro, que não sei o que lá, que não sei o quê. Olha, como é que nós vamos impedir essas coisas? Simples, gente. Me desculpem. A arte do justo e do razoável. Sossego, salubridade e segurança. Ah, professor, mas a moça se prostitui lá em cima no conjunto 152. Ok. Fica aparecendo aquele filme da Bruna Surfistinha que fica um monte de homem na portaria encostado esperando para subir? Não.
Ela faz aquela confusão toda que a vizinha de baixo, que não é ela quando ela não está, faz? Não, o que vai fazer com um caso desse, Gabriel? Atrapalha com sossego, salubridade e segurança? Se atrapalhar, aí é um outro problema. É igual, Bruna, teve um caso que eu acompanho aqui no Higienópolis, apartamento só de judeus, super tradicional, judeu ortodoxo. Chegou um herege lá que subia, infelizmente, no elevador do prédio, sabe? Com garotas de programa, uma confusão danada. Pô, peraí. Imagine você, Bruna, você, Gabriel, meu queridíssimo Marcos, você subindo com uma criança no elevador e vendo uma situação dessa. Né? Esse é um ponto muito importante. E é o mesmo problema dos cultos religiosos, Gabriel. Como é que eu vou impedir alguém de realizar culto religioso no apartamento? Não sei se vocês conhecem, gente, eu gosto de falar isso. Domus tem duas origens. Olha que interessante. Do hebraico e do aramaico e do latim. Latim, domus, residência. Aramaico e hebraico, para quem é religioso, vê a palavra domus milhões de vezes na Bíblia, meu caro Gabriel. Isso significa lugar sagrado. O que não pode, Bruna, aconteceu num caso recente aqui que eu tomo conta, o cara foi fazer uma defumação no apartamento. Nada contra. Os cristãos, por sinal, fazem defumação. Por sinal, tem a igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós aí, famosíssima. O pessoal passa fazendo defumação, não é, Gabriel? O problema é que o colega foi fazer defumação no apartamento e estava saindo fumaça por todos os lados do apartamento. O corpo de bombeiros veio. E esse é o problema. Ah, professor, o cara gosta de fumar charuto dentro do apartamento. Ok, tem direito de fumar charuto. Mas vai fumar charuto na sua varanda, 15 cara, tudo fumando charuto, fala aquele narguilha, aquela fumaça danada. Olha que complicação, gente. Esse é um ponto muito, mas muito, ou mais complicado que nós tivemos nas questões pandêmicas, mas muito complicadas. Outro ponto que me pareceu sensível, muito sensível nas liberdades, né, e que sempre bate à nossa porta, é a questão específica de reforma ou alteração das áreas unidades autônomas. Esse, não sei, Gabriel, se é uma experiência sua na sua advocacia, eu já tive problemas homéricos nesse sentido. Por quê? Minha queridíssima Carolina, as pessoas acreditam que moram num apartamento, que ela é dona daquele apartamento e ela pode fazer tudo o que ela quiser lá dentro. E, infelizmente, não pode. Porque você é parte de algo que tem uma mesma infraestrutura. A mesma infraestrutura. Bruna, isso é um ponto em que eu já fiz defesa administrativa em assembleia, já quase entrei com ações nesse sentido. Porque o que acontece? Desfazimento, né? Desfazimento de construção. Então, problemas que você teve, assim, professor César, foi o caso do Airbnb, que meu querido Gabriel já colocou. Bom, professor, você compra um apartamento de 1.500.000, que é o caso do nosso Marcos Cândido, que tem cara de gente rica. Vai lá em Jericoacoara, compra um apartamento de 1,5 milha. Aí vem você com a sua família poder passar, o cara simplesmente coloca 10 biomos no meio da sala e faz um hostel. Tá vendo o problema, Marcos? Esse é um ponto importante. Será que é essa a destinação? Este é o fim? É a pergunta que eu faço. Mas mais do que isso, professor, eu quero derrubar uma parede. Vou contar uma história para vocês. Meu primeiro estágio foi na 5ª Vara Federal do Fórum Pedro Lessa. Não sei se vocês sabem qual que é, o prédio da Justiça Federal aqui de São Paulo, do lado do MASP. Marcos, o que os anjos de Candura fizeram? Presta atenção. Beatriz, olha só. Como a vista da Paulista é muito mais bonita, adivinha, colocou-se todos os gabinetes para o lado de cá. Então, os desembarga, ficava tudo do lado da Paulista.
E aí, Beatriz, o que fizeram? Colocaram todas as secretarias do outro lado. Já ouviu dizer, Beatriz, que papel pesa? Papel pesa. O prédio estava sob risco de tombar profundo. Aí o que tiveram que fazer, Beatriz? Secretaria para um lado, gabinete para o outro. Secretaria para um lado, gabinete para o outro. Vocês estão percebendo que determinadas reformas, e eu tive problema sim, podem atingir outras unidades autônomas? E não somente a beleza e a estética. Vamos pensar, por exemplo, nossa queridíssima Bruna, que mora em apartamento, Bruna, só faz assim ou assim. Mora em apartamento? A varanda da minha queridíssima Bruna é praticamente, vamos dizer assim, um estádio de futebol. Porque os apartamentos criados assim, Beatriz, hoje em dia eles têm os Kinder Ovo de quarto, e aí tem aquela varanda gourmet que começa assim, logo na porta de entrada e termina do outro lado, aquele vão bonito. Aí parece aqueles irmãos da obra, Gabriel, fala assim, é conceito aberto. Aí o que acontece? Quer colocar um LEDzinho lá na varanda. Aí coloca o LEDzinho. Aí o que acontece? Vai fazer uma festa, mete o LED vermelho lá. Fica parecendo... O que acontece? A varanda inteira fica parecendo a casa da luz vermelha. Não a sua casa, Bruna, pelo amor de Deus. Mas fica aquele LED vermelho, aquela coisa toda. Pode. Aí nós temos um problema do que está previsto na convenção, né, meu caro Gabriel? Porque a gente sabe que na convenção, muitas das vezes, vidro translúcido, iluminação... Hoje em dia, você tem que se pensar nesse tipo de coisa. Senão, vai parecer uma árvore de Natal. Mal feita, claro, né? Eu fico pensando, minha queridíssima Beatriz, deve ser muito chique você morar no mesmo prédio do Alok. Só no dia que ele não faz festa. O Alok pode colocar luz de neon, refletor, batendo no teto e fazer aquelas festas, fazer live na casa dele, meu queridíssimo Marcos Cândido. Eu tive 3 casos aqui em São Paulo por conta disso. Foram fazer uma consulta para mim no meu escritório. Ô, professor, fui multado. Eu falei assim, mas foi multado por quê? Não, porque eu coloquei iluminação na minha cobertura. Eu falei, poxa, que coisa boa. E como que foi a iluminação? Eu coloquei uns 4, 5 estrobos assim, ó, e ele ficava fazendo assim, ó, e rodava para um lado e para o outro. Eu recebi lá umas 40 pessoas e tal, mas tranquilo, uma cobertura de 500 metros quadrados, 40 pessoas, dá para brincar de gato mia à noite. Lembra do gato mia, aquela brincadeira, aquela confusão? A pergunta é, claro, saber se existe uma regra, Gabriel, de que se nenhuma luz pode ser projetada para além do prédio. Olha o que nós precisamos começar a pensar, porque senão não posso autuá-lo, porque, em tese, não há um tipo de predação nesse sentido. E eu peguei uma das convenções, meu caro Gabriel, que eu tive esse problema, que dizia que não poderia utilizar luzes diferentes das que foram aprovadas na construção inicial e que projetem luz para além da unidade autônoma. Você acredita nisso? Estava na incorporação? Eu falo até o prédio, foi um prédio da Cirela. Chiquérrimo. Muitos desafios nós temos. Muitos desafios. Né? E claro que as questões só devem se acentuar. Só devem se acentuar. Porque o número populacional não diminui. Acredito que os efeitos da pandemia não vão diminuir os problemas de conflitos condominiais, Bruna, Gabriel, Marcos, Carolina e Beatriz. Eles somente se assentam. E digo motivo, porque se eu fico mais dentro de casa, eu tenho uma convivência maior, eu vejo melhor as coisas acontecendo, eu vejo que hora que tiro o lixo, eu vejo a hora que coloco o lixo, eu consigo verificar a movimentação. Ah, professor, mas ninguém quer ficar mais num prédio de 300 unidades de 2 blocos. Eu compreendo isso, mas as pessoas, como eu fiz, estão indo para loteamentos fechados. E lá, os desafios são não os mesmos, mas novas formatações. Gabriel, eu tive um problema esses dias dentro de um loteamento aqui em São Paulo, que o cara simplesmente atropelou o cavalete, foi carro, bateu naquele cavalete do meio do caminho,
Eu pergunto, pode colocar cavalete no meio da rua? Aí que vem o problema, Gabriel. Porque era o quê? Um loteamento fechado. A rua pertence a quem? Incrivelmente ao município. Aí eu fui estudar para saber se o Código de Trânsito Brasileiro se aplica dentro dos loteamentos fechados. A resposta é sim. O CTB só não se aplica dentro de autódromo. E você não pode colocar cancela que não, as cancelas ou lombada ou algo que não esteja previamente aprovada pelo município. E se for um condomínio ainda que edilício, as regras de trânsito se aplicam lá dentro também, de acordo com o CTB. Então, eu já avançando um pouco, né, porque acredito que falei um pouco mais do que até foi minha fala, eu quero deixar um grande recado, assim, para vocês que atuam nessas frentes que são importantíssimas. Não trabalhem com achismo, porque isso enfraquece não só a advocacia, enfraquece a advocacia condominial. E eu quero que vocês simplesmente façam o seguinte, gente. Façam o seguinte. Peçam os documentos. Vai avançar numa discussão condominial? Não brinque no escuro. Veja o que foi aprovado, o que não foi aprovado, quais foram as deliberações em assembleia, quais são os problemas, e entendam que as decisões tomadas em assembleia são praticamente, meus caros, algo que você não consegue voltar atrás. Eu só conheço e só vi decisões de assembleia serem anuladas por ausência de formalidade, não por conta da deliberação que foi tomada, Gabriel. A decisão que foi deliberada, a não ser que não tenha seguido a formalidade de rito, de aprovação, 2/3, ter fraude, não houve convocação, era praticamente uma decisão imutável. Nesse sentido, a decisão foi tomada, o síndico está respaldado. A decisão foi tomada sem deliberação de assembleia, responsabilidade do síndico. Por isso que tivemos muitos problemas, Gabriel. Fecha. Eu brinco que em condomínio nós estamos na seguinte situação na abertura e fechamento das áreas comuns. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco. Qual que seria o melhor caminho, Bruna? Eu vi várias decisões de assembleia na questão de fecha ou abre áreas comuns feitas por meio de Google Forms. O pessoal vai lá no grupo do condomínio, coloca o Google Forms, reabre ou não reabre? Aí o pessoal, sim, não, vota, aí guarda o Google Forms. Isso é nada jurídico. A decisão tem que ser tomada em assembleia. Ah, professor, e aí o pessoal foi lá no parquinho, passou coronavírus para 10 mil pessoas. Tinha decisão em assembleia? Tinha. Responsabilidade do condomínio. Não tinha decisão em assembleia? Responsabilidade do síndico. É assim que funciona esse jogo. E claro que se a decisão foi tomada, Gabriel, e existem várias decisões que são arbitrárias. Esses dias colocaram uma câmera voltada para a porta da unidade autônoma. O cara abria a porta e você via meio da sala dele só porque o cara entrava e saía demais. Você já não pode dizer o mesmo de uma câmera apontada, por exemplo, para o sistema de coleta de lixo, que autua as pessoas. Por exemplo, Marcos, tem coleta seletiva de lixo. Você vai lá e joga o lixo preto no meio do caminho. Você sabe que a regra é coleta seletiva de lixo. Mas se a decisão foi decorrente do abuso do direito, decisão foi tomada sem respeito das respectivas construções de formalidade e foi tomada para além do sossego, salubridade e segurança, meus caros, pode ter certeza que ele vai ser judicializado. Bem, meu caro Gabriel, meu queridíssima Bruna, agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer assim, muito grande para poder falar com os seus e com os nossos colegas. Espero aí um dia poder abraçá-lo pessoalmente, abraçá-la, Bruna, e a gente poder viver um pouco melhor. Eu sou um cara otimista, sabe? Eu gosto de ser otimista.
assim, mas um otimista realista, como diria o grande Ariano Suassuna, sabe? Eu fico no meio do caminho, assim, eu não sou nem pessimista e nem muito otimista, porque a nossa função como advogado é sempre ser o pessimista, ver o pior de tudo em todas as situações. E só um último detalhe, eu devolvo a palavra, Gabriel. Vejo jovens advogados aqui conosco, como é o caso da Beatriz, etc. Ninguém, Beatriz, esse é um recado basicamente para você, não sei se você é advogada recém-formada? Eu nunca vi, eu vi essa frase esses dias, tá? Eu nunca vi, minha queridíssima Beatriz, o dono da Coca-Cola ir reclamar que a Dolly é mais barata. Nunca vi. O dono da Coca-Cola segue a vida dele. Nunca vi, Beatriz. Porque quem dá o preço do seu serviço é você. Não deixa ninguém colocar preço no seu serviço. Se você está aqui essa noite se dedicando para ouvir falar um pouco de direito condominial, é porque você se especializou, você se formou, ninguém vai em médico. Bruna, você já viu alguém no médico e fala assim, pô, quanto que é a sua consulta? R$850. Você chega lá e fala assim, não, mas tem como fazer mais barato? Ninguém faz isso com o médico. Por que tem que fazer conosco? Eu sempre ando em prol da nossa advocacia. Eu fiquei afastado da advocacia durante muitos anos, o Gabriel sabe disso, a Mariana também sabe disso, mas aí nos últimos anos eu me restabeleci como consultor externo de escritório e percebo que honorários é uma coisa que eu acabo não transigindo mais. Não transigindo mais. E garanto para vocês que dá certo, porque quem tem que se dar o seu valor somos nós mesmos. Obrigado, viu, meu querido Gabriel? Obrigado por me ouvirem. Bruna, obrigado. A gente pode passar para as questões, senão eu vou ficar falando até meia-noite aqui, se deixar. Muito obrigado, doutor César, muito obrigado pela exposição, sempre muito bom ter mais uma aula contigo, depois de um tempo. Pessoal, quem tiver pergunta pode mandar no chat, a Bruna vai administrando a ordem para a gente passar para o doutor César. E se permite, vou começar com uma, então. É uma pergunta que eu tive, é uma questão que eu trabalhei, que até agora não chegamos a um consenso e provavelmente não chegaremos. Mas essa questão da limitação que você estava falando agora há pouco, a questão da atividade profissional, passamos por todos esses pontos, já me esclareceu muitas dúvidas, e recentemente tivemos um embate num condomínio que a gente assessora, de condôminos inadimplentes. Sabemos que a inadimplência aumentou durante a pandemia. Isso é um reflexo terrível, mas inevitável. E diante desse aumento surgiram questões, né? Sabemos que algumas limitações não podem ser feitas de forma alguma, porém tem muito embate com relação à participação e voto do inadimplente em assembleia. Como o senhor disse, a assembleia decide, né? A assembleia está nesse momento, nesse poder de tomar decisão. E no caso, o condomínio inadimplente, ele tem alguma limitação que pode ser feita? Nem pensar votar em assembleia. Tanto é que esse é um dos pontos mais sensíveis, Gabriel, que eu tenho. Todas as assembleias que eu apoio, tá? Nós temos muito cuidado de situações singulares nesse sentido. O Código Civil é claro nesse sentido, e as convenções e os estatutos e os regimentos costumam ser bastante categóricos nesse sentido. Devedor inadimplente não vota, ponto. Como você muito bem falou e sinalizou, você não quis nem dizer, mas, por exemplo, desligar o elevador para não parar no andar. Não sei se você sabe desse tipo de técnica, né, de expediente. Eu vou parar por aqui, porque existem vários tipos de expedientes maquiavélicos, eu conheço quase todos, e eu não vou ficar dando exemplo para ensinar coisa errada para minha querida. Mas não pode votar em assembleia. Como que eu faço isso numa assembleia, tá? E agora vem a parte muito prática. Eu tomo muito cuidado, meu caro Gabriel, e peço no dia o extrato de débitos, do dia. Porque eu já vi muita gente saindo com uma situação que na hora ele paga num dia antes, assim, porque consegue, e aí vem falar que ele tava quites, e aí fica aquele pandemônio na assembleia. Então, esse é o movimento.
A outra pergunta que me fazem muito, Gabriel, não sei se foi o seu caso, é se quem fez um acordo também está adimplente. Eu vou ser muito sincero para você, meu caro. Se você, ainda que não estejam quitadas, mas você fez um acordo, meu caro, é duro, mas me parece que ele está sim adimplente, tá? Ele está sim adimplente, porque nesse momento não existe mais uma situação de em tese de inadimplência, é claro que vai constar lá, mas existe uma forma de quitação nesse sentido. O que eu costumo fazer, Gabriel, para muitas das vezes não arrumar confusão nesse sentido? Nós colhemos os votos de todos e acabamos descontando muitas das vezes na hora da contagem de votos. Então, o que vai acontecer? Nós estamos aqui em assembleia, a doutora Bruna está inadimplente, aí nós colhemos os votos, aí vamos contar. Se é muito grande, meus caros, você vai ver que os votos são contados, ninguém chega nesse tipo de detalhe, porque a diferença é muito grande com o voto dela ou sem o voto dela. Mas quando o voto é contado um a um, aí sim nós falamos, olha, nesse caso, a unidade XYZ não está aqui, eu gostaria de simplesmente fazer a desconsideração do voto dela, sem entrar na intimidade da dívida, na inadimplência. E essa foi uma pergunta muito boa, inadimplência condominial para mim é um tema muito interessante, é que falta muito muita habilidade do gestor na cobrança dessas dívidas, Gabriel. Esse é o grande problema. Eu conheço condomínios, e minha esposa é administradora condominial, a habilidade está muito na mão do gestor. Se ele transaciona, se ele não transaciona. Você sabe das situações de fazerem descontos que não cabem, não existem descontos, não pode dar desconto, porque você é responsabilizado civilmente, o síndico nesse sentido. Mas como ele enfrenta esse tema? Se existe lá um sistema, muitas vezes, de negociação, se existe eu chamo de bancas de mediação, tudo é solucionado. Mas existem condomínios e condomínios. Já me chamaram para administrar um condomínio, Gabriel, que tinha 85% de inadimplência. 85% de inadimplência. São esses grandes, que vocês sabem muitas das vezes, das 3 siglas, daquela incorporadora das 3 siglas, grandíssimo, e muitas das vezes são pessoas de baixa renda. E eles não pagam condomínio. E aí o que acontece? Impossível administrar um negócio desse. Eu já nem entro mais nesse tipo de administração. Mas sei também dos desafios do gestor. Então, o que acontece? Eles querem colocar na mão do escritório de advocacia, esse é um problema do escritório de advocacia. E aí o que acontece? Ou se não se transaciona demais, faz muitas concessões, dá um mau exemplo de negociações. Então, ou, por exemplo, onde já se viu você fazer uma renegociação de dívida de condomínio em 50 parcelas. Desculpa, eu sei, o vizinho do lado vai descobrir isso, vai deixar de pagar. Então, e saber que o direito civil, quanto a esse tema, meu caro Gabriel, ele é sensível. Ele faz, olha só que interessante, ele entende que a vida em sociedade é mais importante que a sua propriedade. Esse é um ponto. Porque ele deixa ou ele atinge o bem de família. A gente sabe que isso é uma última ratio, a execução é sempre muito difícil, nós temos outros caminhos, mas esse é um ponto muito interessante, tá, meu caro? Para alguém mais travou ou só para mim? Travou também, Gabriel. Ok. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se ele retorna. Desculpa, gente, minha internet caiu aqui. Imagina, sem problema. Mas é basicamente isso, meu cara, evitar uma cobrança abusiva, evitar algum tipo de constrangimento na Assembleia, sempre agindo de forma muito acometida, mas coisas Até para complementar a respeito dessa questão da participação da Assembleia, que a gente vai compartilhar com os colegas, né? Já enfrentei alguns problemas dos mais diversos, mas a questão da participação da Assembleia antes da pandemia presencial, a gente tinha um problema muito grave, que tem quem não queira a presença do representante da unidade durante a Assembleia para não ter palavra na Assembleia. Não, pelo amor de não, nem pensar. Isso já é o excesso, e a gente está lidando aqui, tem feito manada que a gente tem que evitar.
E tem a questão agora, né? A gente já enfrentou nas assembleias virtuais de o inadimplente ser expulso da reunião, que é muito mais fácil do que presencialmente, né? Só apertar o botão, e aí dá nulidade, e as decisões são todas questionadas. Isso. E a gente O que eu acredito, Gabriel, é que você pode caçar a palavra. A palavra pode ser caçada, mas caçada dentro de uma questão de equilíbrio, né? Então, assim, olha, tem alguém que queira se manifestar, e eu gosto muito, Gabriel, de trabalhar com tempo. Tempo. Entendeu? E aí a gente trabalha por homologação de tempo. Acabou o tempo, meu querido, eu estou dando tempo igual para todo mundo. Aí, meu cara, não tem que possa vir choro nem vela. Mas, assim, eu vejo muitas das vezes, Gabriel, que é o seguinte, tá? Você também deve ter essa mesma experiência que eu. Quem está devendo muitas das vezes, a gente não pode dizer sempre isso, mas quem está devendo muitas das vezes foi aquele que já tomou algum não. E o síndico sempre arruma um primeiro inimigo quando ele diz não para uma determinada unidade autônoma. E assim, com certeza, ele falou assim, mas eu estou aqui na qualidade de que eu quero ser adimplente, porque quem não aceitou o meu acordo foi assim, eu já escutei isso, foi a síndica que não aceitou o meu acordo, então eu estou aqui na condição de querer realizar um acordo. Aí o que acontece? É todo aquele trabalho de convencimento que pediu um acordo de 350 mil parcelas, que isso não dá, e se quiser que prove agora. O que eu já fiz uma vez, assim, senhora, a senhora quer entrar, hoje o senhor não vota, mas qual que seria a sua proposta? A minha proposta é a mesma, qual que é a mesma? A mesma de tanto. Falou assim, então vamos colocar essa questão em assuntos gerais. Quem aposta para não sei o que lá? Aí, meu cara, é um problema do condomínio, entendeu? Mas, assim, muito jogo de cintura com devedor inadimplente em assembleia, você está certíssimo. Muito obrigado, doutor César. Bruna, se quiser seguir agora com as perguntas do pessoal. Obrigado, doutor César. Excepcional sua explanação, muito obrigada, viu? Imagina, Carolina Escobar, se você quiser abrir o seu microfone para fazer a pergunta diretamente ao doutor César, fique à vontade. Não quer, não. Não quer abrir. Ela está com dor de garganta. Qual foi a pergunta? É que eu saí, voltei e o chat sumiu, Bruna. Não, tudo bem. Ela pergunta o seguinte, a questão da vaga de garagem. Moro em um condomínio, tenho 2 vagas, mas tenho um condômino com 2 veículos mais uma moto. E estaciona na área comum, ao lado da minha vaga. E risca toda a porta do meu veículo. Carol, esse é um daqueles assuntos que é um daqueles 5 Cs que eu falei para você, carro, né? A questão é bem simples, Carol. Primeira coisa, quando você vai morar num apartamento, eu tive esse problema porque eu tinha um carro pequenininho. Para mim, carro sempre foi uma questão de locomoção, tá? Nunca usei o carro como qualquer outra forma. Até que meu cunhado, que sempre falou assim, César, você precisa de um carro bom para poder visitar um cliente, não fica andando com um carro macambujo. Eu falei, o cara vai me contratar por conta do... Aí tem esse pessoal que ostenta na internet, né, Gabriel? Os caras entrando em jato, não sei o quê. Eu nunca fui dessas coisas, sempre fui um cara mais humilde, né? Mas é o seguinte, eu comprei uma caminhonete uma vez, Carol, e é o seguinte, a regra é clara, você só pode colocar um carro do tamanho da garagem que te permite. Então, por exemplo, Carol, se a sua garagem tem X de tamanho ou Y de tamanho, é aquele carro que tem que estar lá dentro. Segunda coisa que é importante para você, professor, está colocando a moto na área comum. Absurdo também, não pode colocar a moto em área comum. Você precisa obrigatoriamente pedir providências para a síndica do seu condomínio para que providencie as notificações específicas para a retirada daquela moto naquele lugar. Por quê? Porque isso é estacionamento indevido, ele está infringindo uma das regras que devem estar previstas na convenção no condomínio. Mas veja, Carol, como estou te dizendo, pela regra geral e pela minha experiência, eu não sei como está a sua convenção. Só para você ter título de exemplo, a minha caminhonete é muito maior hoje do que a vaga de garagem, que é rotativa. Mas no meu condomínio, por exemplo, existem reservas de vagas grandes para esses respectivos carros. Então, quando vai para a decisão de assembleia, né, nesse rodízio, por exemplo, o meu carro fica sempre num lugar separado lá, que ficam picapes, entendeu? Mas, mesmo eu tendo uma vaga maior com picape, César, eu não posso colocar, por exemplo, um carro menor e uma moto. Não posso, porque diz a convenção do meu condomínio, de outros condomínios, que é somente um veículo por lugar. Obrigada. Desculpe se eu não pronunciar o nome corretamente, é Rogney ou é Ogney? Se você quiser abrir o seu microfone, fique à vontade.
Acho que ele vai conseguir. Então, vamos lá. É o Ognei mesmo. Vamos continuar. Ognei. Tá ok. Tá ok. Ok, fica à vontade. Você quer fazer a sua pergunta? Eu gostaria só de saber o que o professor pode estar nos dizendo aí a respeito dessa proposta de proibição de despejo. Como que ficaria isso com o condomínio nesses dias atuais aí que estão passando por pandemia, temos bastantes inadimplentes aí, com essa proibição de despejo, essa proposta aí que está para ser aprovada, o que ele poderia estar nos orientando aí? Obrigado. Eu participo de alguns processos legislativos, sabe, Agnei? E tenho evitado me manifestar sobre as propostas de leis que estão em trâmite, mesmo porque eu acabo mexendo com parecer e eu participei de algumas já, tá? Essa questão, Agnei, é super delicada, é super sensível e me parece que é muito pontual, né? Pelo que eu pude acompanhar, nós estamos falando somente de locações pelo despejo sumário, que seria aquele despejo sumário, né? Aquele do artigo 59 que não tinha ausência lá de caução. Eu sou um cara, meu querido, assim, vou ser muito sincero para você, que eu sou um pouco intervencionista em algumas situações, sabe? Eu vejo do fundo do coração que em algumas questões pontuais, retirar o último lugar sagrado da pessoa muitas das vezes deixar ela à míngua, né? Eu sei que nesse caso nós estamos lidando muitas das vezes com uma dívida que a natureza jurídica é próprio terreno, mas eu sempre digo que em situações extraordinárias nós temos decisões extraordinárias. Se, porventura, vier uma deliberação legislativa nesse sentido que aprove esse movimento, meu caro, eu gosto de dizer que, muitas das vezes, lei foi feita para ser cumprida e foi feita para ser questionada e o judiciário que diga que vai ser questionado ou não. Foi o mesmo problema, Gabriel, que eu critiquei muito a lei... Você lembra da lei dos despejos? Perdão, aquela lei dos compromissos de compra e venda que nós tivemos de incorporação imobiliária, lei dos distratos. Eu sempre achei um absurdo você pagar 50%, você pagar uma compra do imóvel e, eventualmente, perder 50% de tudo que você deu, sabe? Porque é muito pesada essa cláusula penal, muito pesada. E, assim, critiquei, falei, etc e tal, e hoje em dia tem decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo cassando, dizendo que 50% é muito coisa e que deve ser só 20%. Como eu te disse, Rognei, o direito é a arte do justo e da equidade. A pergunta é, será que é certo retirar a pessoa, eventualmente, da sua casa? É uma questão de ponto de vista, meu caro. Questão de ponto de vista e como você acaba interpretando o direito. Eu fico com medo de um troço desse acontecer, Agnei, e a taxa condominial, muitas das vezes, de vários condomínios do Brasil, tem um valor de R$600. Se vem um movimento nesse sentido, imagine, vamos dizer assim, na atividade condominial, se fosse em condomínio, um movimento que ia acontecer, um monte de gente ia deixar de pagar. E só uma situação interessante, Guinei, essa discussão sempre foi quanto à questão dos aluguéis. Em nenhum momento de toda a pandemia, ou na história da pandemia, o Gabriel está aqui do meu lado, nunca se pensou reduzir condomínio, deixar de pagar condomínio, porque foi no momento em que se demandou muito mais o condomínio, mais limpeza, mais manutenção de áreas comuns, mais energia, mais etc. Então, foi isso que acabou acontecendo. Ótimo, doutor, obrigada. Guilherme, não respondi sua pergunta. Guilherme, não respondi sua pergunta diretamente. Eu sei o que eu fiz, tá? Então, fique chateado comigo, que, na verdade, eu ainda prefiro não me manifestar contra esse projeto de lei que está em andamento. Ok, doutor, muito obrigado, me esclareceu sim. É o que a gente tem observado, essa situação é bem pontual, então nós vamos ter que aguardar para ver as decisões posteriores, mas muito obrigado. Imagina, meu caro. Correia Síndico, se você quiser abrir o seu microfone, fica à vontade. Olá, boa noite, tudo bem? Grande Correia, te ouvindo sim. Então tá. Eu tenho um probleminha aqui, vou tentar ser bem sucinto, tá? O condomínio sempre que teve aqui, desde o começo, isso vamos colocar aí uns quase 20 anos, tem algumas vagas para moto, tá? Nunca usou todas as vagas, porque os moradores geralmente têm um veículo ou carro.
Aí, então, colocamos assim, pessoal, morador, quem tem necessidade de uma vaga de moto, tá? Vamos cadastrar bonitinho, vamos colocar no sistema, tudo ok. Passou algum tempo, algumas pessoas queriam burlar isso. Falava, não, esse aqui é meu pai, mas ele mora comigo. Você sabe que ele não mora. Esporadicamente a pessoa vem. E sempre conseguimos conversando, não teve esse problema. Desde que agora eu estou até com fazer uma conciliação amanhã, né, uma audiência de conciliação amanhã, porque uma das moradores aqui cadastrou, tá? Para mim, tenho certeza disso, não estou como pressupondo que a pessoa não é. Ela cadastrou como marido, que mora, reside aqui. E o porteiro nem conhecia o rapaz, sabe? Ele vem sábado, um determinado horário, e sai exatamente naquele horário, sempre naquele horário. De vez em quando nem vem. Uma vez questionado com ele, junto com o conselho, tá, não sei o que, ele falou assim, desse jeito eu não vou vir mais aqui. Sabe, desse jeito mesmo. Ele não mora aqui. Então ele vem visitar a namorada. Só que a namorada coloca ele como morador. Entende? Olha a briga. Só que nós estamos num processo também de de habits. O condomínio não tinha habits. E agora, passo a passo, nós estamos colocando isso em ordem. Devido à pandemia, deu essa parada aí por causa da prefeitura, tal, nós estamos em andamento. E nesse habits, nós estamos determinando as vagas, onde vai ser determinada as vagas, tudo mais. E eu estava querendo para jogar para a Assembleia, porque isso já é de uso e costume desde sempre, que o morador ele pode ter uma vaga de carro, que é o direito dele, uma de moto, desde que ele seja o morador, não pode vir o visitante dele. Sim. Sempre tudo bem. Sim. E dessa vez nós estamos com esse problema. Correia, eu tenho um artigo que eu escrevi, que foi publicado na revista do Ibradim, que é a questão da suprécio. Não sei se você já ouviu falar tudo. O que acontece? O seu condomínio não tem habits. Esse é um problema assim já de largada, né? Então, o que acontece? Se não tem habits, se vocês não têm matrícula autônoma, aquelas confusões todas que a gente tem muitas das vezes, não sei se é o caso de vocês ou não, tá? Mas o que acontece? Eu escrevi esse artigo pelo seguinte motivo. O condomínio foi instalado há 30 anos atrás e na primeira ata de assembleia, que não existe mais, imagine uma ata de assembleia de 30 anos atrás. Eles disseram que, não obstante, todos os moradores, um condomínio pequeno, 20, não obstante estar na convenção que haverá sorteio anualmente, ninguém vai mais sortear. Olha que interessante. Nunca sortearam. Nunca está na convenção, estava nessa ata, só que essa ata sumiu e nunca vai ter sorteio. E aí o que aconteceu? Adivinha, entrou um morador novo e falou assim, tá aqui na convenção que tem sorteio. Aí o síndico falou, não tem sorteio, tá mais de 30 anos assim. Ele falou assim, então vou judicializar. Então ele falou, judicializa, que eu quero ver. E aí o que aconteceu? Nós conseguimos provar por A mais B que há 30 anos aquela era exatamente a conduta realizada por trás de tudo que se demonstrou, não obstante não tivesse uma ata aprovada naquele sentido. Então o que você tem que correr? É simples, você tem, na verdade, nada mais, nada menos, uma situação que está instalada de fato, que é um costume apresentado. E o que ela não pode é, muitas das vezes, indicar alguém que não é morador como se morador fosse. Esse é o ponto. E assim, nesse momento, me parece que claramente, se você tem elementos que comprovem isso, e aí, meu caro Correia, tome muito cuidado, porque o ônus da prova vai ser seu, de demonstrar qual que é o horário de entrada, qual que é o horário de saída e etc e tal, porque essa conduta é comum também, de você cadastrar pessoas que querem utilizar as áreas comuns. Então, o que acontece? Justamente isso que eu estava pensando. É como usar uma academia, usar uma piscina, usar essa área. Eu já vi área. situações assim. Ele não é morador. Ele não é morador, e não é. Então, o que acontece? Essa é uma infração de uma regra condominial e que deve ser punida de acordo com, primeiro, uma advertência, depois uma multa e assim por diante. É isso que você pode fazer. Porque depois você, unilateralmente, não deixa a moto entrar ou não deixa a moto sair, o senhor vai ter problemas, tá? Então, eu acredito que nessa audiência vai falar assim, olha, a regra é essa, o senhor mora lá? Ele vai falar assim, mora.
Então, eu tenho elementos que dizem que o senhor não mora, o senhor é namorado da moça, mas o senhor não é residente lá. Por quê? O senhor pega a sua moto... Eu tenho certeza, pelo relato que você está falando, deve ser aquelas R1, aquelas Hayabusa, aquelas motos grandes. É nada. Os caras só saem para andar de final de semana com a moto, nem isso. Não é. Eu só tenho que dizer, meu caro Correia, que esse é um ponto sensível, porque você está mexendo com o direito de propriedade dele, e assim, se você tiver prova cabal, clara e limpa, com a luz do sol, que ele não é morador de lá, aí, meu caro, olha, pelos elementos que eu tenho aqui, me desculpa, ele não é morador, você está fazendo uma declaração falsa, e essa declaração falsa é XYZ, entendeu? Então, esse é o ponto. Porque você tem elementos que demonstram isso, mas com muito cuidado, porque pode ser que dê ruim. Então, ele não tem, ele só vem naquele horário específico, né? Já falou isso para várias testemunhas escutarem. Eu poderia vir de carro, não sei o quê, deixa o carro estacionado em outro lugar. Como assim estacionado em outro lugar? Sabe? Então, isso na frente de conselheiros, na frente de funcionários, ele já fez isso. Ótimo. Agora, vamos ver como é que vai ser sua audiência de conciliação. Quero ouvir. Ele distribuiu uma ação contra o seu condomínio? Ele distribuiu uma ação contra mim primeiro, né? Aí foi impugnada, né? Claro. E agora foi o condomínio. A gente quase não tem o que fazer, sabe? A gente com o síndico, nas pandemias, não tem o que fazer. A gente pode arrumar mais outras coisas, mas, sabe? Seria muito mais fácil para mim, olha só, seria muito mais fácil para mim permitir a entrada dele, porque ele ia usar aquele horário, ia namorar lá tranquilo e depois ia embora. Não ia atrapalhar em nada o movimento do condomínio, só que eu não acho justo com os demais moradores. Sim. Porque aí vai ter um problema também, vai ser, ele colocou como namorado, eu também vou colocar. Sim, mas eu estou te falando, uso de academia, uso de quadro, uso de áreas comuns, eu já vi essa história. Tá certo, muito obrigada. Relivaldo Buarque, se você quiser abrir o seu microfone, fique à vontade. Relivaldo. Ouvindo? A palavra é sua, Relivaldo, fica à vontade. Boa noite a todos. Antes de tudo, parabenizo o professor pela prazerosa e muito estudiosa apresentação. E a minha pergunta seria específica em relação à responsabilidade do síndico e à prescrição. Partindo do pressuposto que muitos síndicos são reeleitos e muitos deles, em sua gestão, cometem atos contrários à convenção, a prescrição se inicia da conduta ou ela pode se iniciar do fim do mandato, professor? Depende do tipo de dano, tá, Renivaldo? Porque se são danos que são causados contra terceiros, aí nós vamos utilizar a responsabilidade civil extracontratual. O problema fica em questões sobre sua administração e sua prestação de contas. Renivaldo, este é um ponto sensível, porque eu já vi várias vezes, ainda que exista provas assim elementares sobre a prestação de contas e problemas de desvio, se ela tiver aprovada, eu já vi algumas ações tomando um tiro de um buraco, né, dentro da água, porque se a prestação de contas foi aprovada pela Assembleia, que essa questão está decidida e a decisão foi tomada na Assembleia, não cabe o juiz, né? Assim, a não ser em casos extremos, você vê fraude, etc e tal, e eu estou com um caso, assim, bastante interessante até, de questões anteriores. Mas você só pode discutir em tese o que não está discutido economicamente quanto à questão das prestações de contas, e aí segue o prazo específico 206 lá, quando são as questões específicas de prestação de contas, nesse sentido. Eu entendo, nesse caso, meu caro, que o prazo, como regra geral, seria de 5 anos, mas tem quem entenda que é 3. E eu já vi decisões incrivelmente mais antigas no prazo de 10 de atos do síndico, tá? De atos do síndico. A prescrição de dívidas de débitos condominiais, 5. Mas quando é ato do condomínio, depende de qual tipo de ato que nós estamos falando, qual foi o tipo de dano, se é referente à prestação de contas, se não é referente à prestação de contas. E aí tem... Numa hipótese de que o síndico permita, por exemplo, uma construção irregular, que viole a convenção do condomínio. Ele foi aprovado? Não foi aprovado.
Que não seja aprovado. Que não seja aprovado, eu acho que, assim, sem sombra de dúvidas, nesse caso, 3. 3. Tem mais antigo, né? 3 anos. Agradeço. Imagina. Bruno? Tá certo. Pessoal, eu sei que tem mais algumas perguntas no chat e que todo mundo tem tantas perguntas boas quanto as que já foram feitas, mas por causa do horário, eu passo a palavra para o Dr. Gabriel. Peço desculpa àqueles que não conseguiram fazer suas perguntas, mas infelizmente a gente tinha um determinado horário e a gente já está passando um pouquinho. Vou passar a palavra para o Gabriel. Dr. César, muito obrigada novamente pela excelente explanação. Gabriel, a palavra é sua. Obrigado, Bruna. Dr. César, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade. Eu acho que esse tema ele tem muitos desdobramentos, então, desde já, eu quero já deixar um convite para uma próxima vinda aqui do senhor, para a gente conversar um pouco mais, a gente selecionar um recorte específico, a gente pode conversar sobre isso depois, e a gente abordar ele profundamente, porque dúvidas sempre surgirão, e é um tema muito rico, né, e a sua contribuição vale muito. Então, muito obrigado mais uma vez pela exposição, agradeço a disponibilidade, e foi uma grande oportunidade voltar a ter uma aula com você. Maravilha, Gabriel, eu que agradeço. Os que eu não consegui responder, se vocês quiserem mandar mensagem para mim, via Simone ali, quiser mandar depois uma pergunta no Instagram, eu vi a Eliane também, meu Instagram é César, @César Peghini, estou à disposição de todos lá para poder respondê-los. Obrigado mais uma vez. Eu tinha uma promessa, eu não sou de faltar com a promessa, Gabriel. Eu vou fazer um sorteio de um dos meus livros, né, que é o livro aí que eu tenho de direito condominial, que eu acabei de publicar pela J. Mizuno. Eu vou utilizar muito simples, Gabriel. Depois a gente pede aí para a Bruna, eventualmente, fazer a prova dos 3, para a gente não ter problemas nesse sentido. Eu costumo fazer o sorteio sempre escolhendo quem faz o aniversário mais próximo dessa nossa data de hoje, né? Então, acho que dá tempo ainda da gente saber se alguém, somente se manifestem, por favor, quem faz aniversário agora em junho. Eu faço, dia 16 de junho. Alguém mais próximo, ou você já faz aniversário hoje, ou depois de amanhã? Ou antes? Não? Gilda, faz uma gentileza para mim, manda um direct no Instagram, você pode fazer essa gentileza para mim, eu mando o livro para você, tá bom? Obrigada. Imagina. Pronto, Gabriel, missão dada, missão cumprida, não falei que ia ter sorteio, eu não vou me faltar nessa minha obrigação. Obrigado, Gabriel, obrigado, Mariana, obrigado, Bruno, eu só tenho a agradecer todos que estiveram me acompanhando, obrigado a todos os colegas, foi uma honra poder falar para vocês, até mais. Obrigado. E, pessoal, quem quiser, vamos tirar um print aqui, quem quiser abrir as câmeras e estiver de acordo, vamos tirar um print. Quem puder abrir uma câmera aí para tirar uma foto, fica bonito, fica bonito. Isso, vamos lá. Isso. Paulo, alguém mais? Vamos lá. Isso. Quem puder mais, só para pelo menos deixar toda essa página aqui cheia de gente, vamos lá. Alguém mais? Opa. Cadê o Correia que estava com a câmera aberta até agora? Correu, né? Eu respondi a pergunta dele, ele está preocupado com a audiência dele amanhã e foi embora. Tá bom, vamos tirar foto assim mesmo. Tá ótimo, Gabriel. Você tira a foto aí? Tô tirando, valeu. Ó, vamos lá, todo mundo sorri, hein? 3, 2, 1. Pronto, obrigado, pessoal. Obrigada. Gente, foi um prazer. Espero poder retornar mais vezes nessa casa maravilhosa. Obrigado pela acolhida. Até um próximo encontro, gente. Muito obrigada, gente. Ótima noite. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.